Gente, vamos prosseguir aqui então com as nossas videoaulas sobre JavaScript e eu vou falar para vocês brevemente sobre funções, né? Considerando que vocês no nosso curso já conhecem o uso de funções em outras linguagens, então o foco aqui é apenas mostrar a sintaxe das funções, ou uso das funções no JavaScript de uma forma bem rápida, né? Nós temos diversos tipos de funções, formas de usar funções em JavaScript. Eu vou mostrar o essencial para vocês, porque depois nós teremos situações em que nós precisaremos usar as que fogem do padrãozinho já conhecido por vocês, tá? Basicamente, aqui eu vou mostrar alguns códigos, mas nós temos aqui, né, olha, algumas formas de escrever funções. O que vocês todos já conhecem é, por exemplo, essa segunda imagenzinha aqui, né? Então, eu coloco function, o nome da função, entre parênteses, os parâmetros, né, os argumentos, caso essa função for receber argumentos, parâmetros. Eu posso fazer cálculos aqui dentro e dar o return do valor calculado, né, ou direto, como aqui simplesmente eu iria fazer a multiplicação, já posso colocar isso direto no return, né? Funções sem return, que vão, na verdade, de repente, apenas exibir uma mensagem direto dentro da função, né? Mas o mais usado é nesse padrão aqui, né? Que daí ela seria chamado aqui, né? Eu tenho aqui uma outra variável, resultado, que recebe o quê? O resultado da execução da função multiplicação, passando esses dois valores como parâmetro, né? Uma outra forma de se escrever a função está aqui, né? Olha, eu tenho uma variável chamada multiplicação, e aqui eu coloco function x, y, e aqui o mesmo return. Então, é uma forma diferente de escrever a mesma coisa, ok? Vamos dar uma olhadinha em códigos. Só falando aqui, nós temos funções anônimas, função método, função aqui que a gente fala que tem o método apply, a gente vai ver isso depois também. Função com argumentos eu vou mostrar, vou falar de escopo, vou falar de return e outros tipos de funções que eu não vou abordar nessa videoaula, que é a função callback, função anônima e arrow functions. A gente vai ver depois, conforme a gente for trabalhando com algumas outras coisas aqui do JavaScript, tá? Mas são formas diferentes de escrever, de usar as funções aqui que vocês podem se deparar, ok? Vamos dar uma olhadinha então aqui no essencial, né? Então, aqui, olha, no primeiro exemplo, o que nós temos? Na parte HTML aqui, eu não coloquei nada demais, né? Só escrevi function aqui dentro, ou seja, meu HTML não vai mostrar nada. E aqui no head, né, na parte aqui do JavaScript, eu criei uma function igualzinha à do slide, né? Então, tá aqui function, multiplicação, ela recebe o x e o y como parâmetros, e eu faço um return aqui da multiplicação dos dois parâmetros. Eu poderia, por exemplo, aqui, né, ter colocado uma variável aqui, qualquer, né, uma variável z, que recebesse x vezes y, e aqui eu poderia ter retornado z, certo? Então, a minha função, ela pode fazer aqui o que eu precisar com os argumentos e retornar o valor, tá? Então, aqui, como é simplesmente retornar o x multiplicado pelo y, já está direto no return, né? Bom, se eu deixar aqui apenas a function, vocês vão ver que não vai acontecer nada. Ó, eu vou executar isso aqui, dessa forma aqui. Vamos abrir aqui o navegador. Então, eu vou ter o meu exemplo aberto, vai aparecer escrito função aqui no corpo, né? Function, igual nós colocamos aqui. Se eu olhar o log, não vai ter nada no meu log. Está tudo aqui limpinho, tá? Então, nada aconteceu. Por que nada aconteceu? Como nós já vimos, já falei em outras videoaulas,
HTML, CSS, JavaScript, eles vão sendo executados aqui, linha a linha, na ordem em que foram programados. Mas quando eu falo de função, função é algo que precisa ser invocado, precisa ser chamado para ser executado. Então, mesmo que, né, o navegador passou por aqui, ele vê que isso aqui é uma function, alguém precisa invocar, precisa chamar essa function, por isso nada aconteceu, tá? Então, para isso ser executado, nós temos algumas formas. A primeira forma é eu chamar isso aqui dentro do próprio JavaScript. Então, eu declarei uma variável chamada de resultado que recebe a execução, então, aqui. Então, eu estou invocando, chamando a função multiplicação para ser executada, passando o valor 3 para o parâmetro x, o valor 2 para o parâmetro y, né? E aí, vai ser feito aqui a continha, vai retornar para mim o valor. Então, esse valor vai ser retornado aqui, como se eu atribuísse aqui para a variável. E eu estou dando um alert no resultado, né? Então, dessa forma, eu estou sim daí invocando a minha função. Então, eu vou salvar isso daqui. Agora sim, eu tenho o alert com o resultado da execução. Poderia ter usado console.log para exibir no console, né? Existem outras formas, né? Por exemplo, a partir de eventos. Logo eu mostro para vocês, mas eu poderia chamar a minha função a partir de um evento gerado aqui por algum elemento HTML, um clique do usuário, por exemplo, tá? Logo a gente vai dar uma olhadinha nisso. Bom, aqui um outro exemplo, né, da forma de uso de funções, eu escrevi aqui para vocês, ó, function, tá? Então, vamos dar uma olhadinha o que está acontecendo aqui, aí vocês vão entender por que eu escrevi isso aqui embaixo. Então, agora eu tenho uma function somar, ela recebe como parâmetro valor 1, valor 2, e eu posso saber quantos argumentos essa função está recebendo a partir de arguments.length, tá? Então, o JavaScript me retorna com arguments.length, ele me retorna quantos argumentos, quantos parâmetros a minha função tem, né? E aí, nós vamos ver que eu quero, por exemplo, acessar um desses valores. Então, eu posso acessar assim, pegando o valor 1, valor 2, ou arguments aqui é um array, né? Então, na primeira posição desse array, que é a posição 0, né? Igualzinho o vetor, array, que nós já aprendemos em outras linguagens. A posição 0 vai ter o valor 1 e a posição 2 vai ter o valor 2, vindo aqui o que foi passado para o valor 2, né? Se eu colocar isso daqui, ó, para exibir o valor do último argumento, arguments na posição 2, ele está tentando pegar o terceiro argumento, né? Que tudo bem, nesse caso aqui, se eu estiver passando 3 argumentos, ele vai ter, né? Então, por exemplo, aqui eu estou chamando a função somar, eu passei o argumento 1, 2 e 3, né? Então, esse 1 vem para essa variável, o 2 vem para essa variável, o 3, embora eu não tenha aqui nenhuma variável aqui recebendo como parâmetro, ele está dentro dessa daqui, do array arguments, dessa função, né? E aí, eu consigo acessar a partir disso daqui, né? Agora, vamos dar uma olhadinha nesse funcionamento, né? E vamos ver, provocar aqui alguns erros. Vamos dar uma olhadinha? Né? Então, aqui ele vai só dar o return para mim da soma do 1 e do 2 aqui, que é o 3, né? Então, vamos, opa, sem querer eu pedi para abrir a pasta ao invés de abrir o navegador. Vamos fechar aqui. Vamos abrir, então, lá no navegador. Vamos dar uma olhadinha no console, porque agora eu pedi para exibir no console, né? Então, olha só, nós temos lá a quantidade de argumentos recebidos, 3 argumentos. Ó, 3 argumentos. Valor do último argumento, ó, arguments na posição 2. Lembrando que é a posição 0, 1, 2. O valor é o 3, né, ó. O valor do último argumento, que é o da posição 2, é o 3. E esse 3zinho aqui embaixo é disso daqui, né, olha. Que é o que foi retornado aqui na soma, tá? Agora, vamos supor que eu não passe esse valor 3, né?
eu passe só 2 parâmetros, olha só. Eu tenho 2 parâmetros, né, ó. Quantidade de argumentos recebidos, ó. Recebeu 2. E o valor do argumento na posição, arguments na posição 2, ó, undefined, porque eu não passei. Passei a posição 0 e a posição 1. Certo, pessoal? Então, é só para vocês saberem que nós temos também a possibilidade de acessar os argumentos, os parâmetros de uma função a partir desse array arguments, ok? Bom, o que mais nós temos aqui? Nós temos esse terceiro exemplo, tá? Que, na verdade, é a mesma ideia ali, usando o array arguments, tá? E o que ele faz? Ele faz uma verificação, tá? Então, eu faço assim, eu tenho valor 1, valor 2, e eu testo, né? Se o tamanho do meu array de argumentos for diferente de 2, ou for menor que 2, por exemplo, eu posso reclamar. Essa função precisa de 2 valores para funcionar. Nesse caso, eu estou passando 3. Olha só o que vai acontecer. Vamos dar uma olhadinha lá. Poderia ter colocado isso no alert, inclusive, né? Mas está no console. Ó, esta função precisa de 2 valores para funcionar. Tem um acento a mais aqui. Então, o que acontece? Eu passei 3. Ele reclamou, porque eu quero 2. Tá? Então, se eu colocar 1, ou seja, eu não tenho como fazer essa soma, porque eu quero somar valor 1 e valor 2, tá lá, ó, continua dando erro, tá? Então, para funcionar, eu quero passar 2 valores como argumento, né? Aí, acho que eu não pedi para exibir, né? Olha, posso dar um alert aqui, e aí sim ele vai mostrar aqui para mim o número 3, que é o resultado aqui, retornado por essa função. Ok? Então, nós podemos usar esse arguments.length para fazer esse tipo de validação também, né? E garantir que o número de argumentos necessários para essa função vai ser passado, né? Bom, deixa eu dar uma olhadinha aqui. É a questão de return e sem return, né? Nós já vimos, então, por exemplo, se eu executar essa função aqui, somar, vai retornar o valor. Com esse valor, eu posso fazer o que eu quiser. Posso fazer cálculos, posso simplesmente exibir num alert, no console.log ou qualquer outra estrutura dentro do meu HTML, né, que é isso daqui. Então, ele vai exibir aqui para mim o valor 3, né. Eu fiz aqui um somar sem return, até coloquei o comentário aqui, ó, undefined, porque ele vai executar a função. Só que eu simplesmente só somei os valores, eu não pedi para retornar, eu não fiz nada. Então, vocês vão ver que no log vai mostrar esse undefined. Vamos dar uma olhadinha lá, ó. Tá vendo? Undefined e o 3. É o undefined daqui e o 3 daqui. Tá? Então, o que eu preciso fazer? Se a minha função não vai ter return, para disponibilizar o valor calculado aqui, né? Então, ou eu estou usando ela para manipular algum elemento da página, então não precisei do return, coisas desse tipo, ou eu vou precisar usar um console.log, um alert, alguma coisa do tipo, para exibir esse valor calculado aqui, né? Vou usar o alert. Porque senão a gente não vai ter como saber, né, o que está se passando lá dentro dessa função. Então, agora, olha só, agora eu tenho o alert, né, o undefined ali, porque eu pedi para dar o console.log aqui e ele, né, não tem um return, né, e eu tenho aqui o somar. Então, aqui, por exemplo, eu poderia até tirar esse console.log agora, né, ó, já que ele vai, quando essa função, quando for chamada, vai exibir o resultado, por isso que ela não tem return. E esse aqui, que é um console.log, vai pegar o valor retornado aqui por essa função e exibir, né? Aí sim eu não tenho mais o problema do undefined, tá vendo? O 3 no log é o daqui, e o 3 que foi exibido no alert é o que foi exibido aqui, tá? Então, em geral, nós usamos return, a não ser que a nossa função
tenha um objetivo específico de manipular algum elemento HTML ou exibir uma mensagem, algo do tipo, aí eu não precisaria do return, né? Aí na sequência a gente vai dar uma olhadinha nisso tudo. Vamos ver o que mais que nós temos aqui. Bom, aqui nesse exemplo 4, eu estou mostrando aqui, né, para vocês uma função chamando outra, né? Então aqui, olha só, eu tenho uma função, olha só a estrutura aqui, né? Olha, somar é igual function, entre os parênteses eu passo os parâmetros. Então eu não coloquei function somar. Então eu tenho uma variável que recebe aqui essa estrutura da function dessa forma aqui, certo? A mesma coisa aqui embaixo, calcular salário. Aí eu coloquei aqui, olha, function, e os parâmetros que ela vai receber, o que ela deve fazer com esses parâmetros. E olha que interessante, aqui eu estou passando como parâmetro essa variável, somar aqui, né, olha. E aí eu uso aqui, né, olha, return, somar, tá vendo? Passando o salário e a hora extra. Então, ele vai chamar essa função aqui, tá? E aqui embaixo, porque isso daqui também, se eu não tiver a chamada dessas funções, eu não tenho como executar. Então, aqui, olha, eu estou chamando isso. Então, eu estou pedindo aqui, olha, para executar a função calcular salário. Para a função calcular salário, eu estou passando aqui, olha, para a variável salário, para o parâmetro salário, o valor 1.000, para o parâmetro hora extra, o valor 120, e passando a função somar também como parâmetro, né? E aí sim, vai ter a execução dessa função somar com esses dois parâmetros que chegaram aqui, 1.000 e 120. Então, essa função aqui vai ser invocada e o retorno disso vai chegar aqui para a gente exibir aqui dentro, né? Então, o retorno de todo esse fluxo, que é a soma do salário com a hora extra, 1.120. Vamos dar uma olhadinha na execução, lá no nosso console, 1.120, ok? Bom, vamos dar uma olhadinha o que mais que nós temos aqui. Essa daqui a gente já viu. Nós temos aqui o uso da função sendo chamada por eventos, né? Eu já vou mostrar. Aqui é a mesma função que nós fizemos agora há pouco, né? Olha só. Eu tenho a variável soma, que recebe aqui, olha, function. Ela não tem um nome, tá vendo, ó? Ela fecha aqui embaixo e aqui dentro tudo que essa function vai fazer, né? Que na verdade apenas está percorrendo os argumentos, o array de argumentos, e fazendo a soma, tá? Então, tá vendo que aqui ela não recebeu nada, mas quando eu a chamo, olha, eu passo argumentos. Então, como eu não tenho aqui os parâmetros com nomes pré-definidos, eu vou ter que pegar esses parâmetros a partir do array arguments, né? E aí sim eu vou conseguir utilizar esses argumentos para fazer a soma, tá? Então, basicamente, é só mostrando que é possível também a gente não ter aqui, né, nessa assinatura aqui, não tenho nem o nome da função, nem os parâmetros, né? Isso é possível usar essa estrutura. E aí eu posso acessar os argumentos pelo array arguments, tá bom? Uma outra assinatura possível aqui para a função ao invés dessa é essa aqui, né, ó. Var soma igual function somar, né? E aí aqui embaixo eu teria que manter aqui essa estrutura, mas aí a função já tem um nome, né? Eu acho essa daqui mais interessante, mais usada, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, olha, no funcionamento. Deu 18 lá, que é o resultado da soma desses valores aqui, ok? Nesse caso aqui, o que que nós temos, né? Olha, eu tenho uma função, eu vou jogar ela lá em cima novamente, aqui como ela vai ser invocada, chamada por um evento, tanto faz a posição dela, vou deixar aqui em cima. Então, é aquela funçãozinha multiplicar,
Não estou dando return, estou dando só um alert aqui mesmo, tá? Com o resultado dessa multiplicação. E aí eu tenho aqui, olha, um formulário, tá? Ó, valor 1 está aqui, né? O campo tem que ter um name para esse valor poder ser lido. Valor 2, o campo tem que ter um name para poder ser lido. E um botão do tipo button mesmo, tá? Porque meu form não tem um action aqui, que seria aí uma linguagem back-end, por exemplo, fazendo algo, né? Ou que fosse um JavaScript, mas eu não coloquei nenhum action, então ele é button mesmo, né? O valorzinho que ele vai exibir lá é o sinalzinho de vezes, né? E aí aqui o onClick, tá? Ó, evento, nós vamos falar mais sobre evento. Mas para botões, o evento do clique no botão é o evento onClick. Então, eu tenho aqui, olha, onClick, eu vou chamar a função multiplicar. E a primeira forma aí que eu vou mostrar para vocês como passar valores de um formulário para uma função, né? Aqui tá simples, é um formulário basiquinho, então eu posso colocar aqui, né, ó, this, né, esta página, esse documento, ponto form. Se eu tivesse mais do que um formulário, eu poderia dizer aqui um array de formulários, eu poderia colocar aqui entre colchete o nome desse formulário, ou o índice dele, 0, 1, 2, tá? Mas tem um form só, então eu coloco esta página, form, é o único que eu tenho, ponto, o nome do campo, ó, valor 1, ponto, value, valor desse campo, valor digitado lá dentro, tá? Se eu não colocar value, dá erro, porque aí eu tô acessando o campo e não o valor, tá? Segundo campo, olha, diz esta página, ponto, este form, ponto, valor 2, o que tá errado, certo? E ponto, value, para pegar o valor digitado lá dentro. Vamos dar uma olhadinha? Vamos ver como que tá a carinha disso daqui, lá na página, lá no navegador. Então, tá assim, né, ó, valor 1, valor 2, o sinalzinho de vezes aqui, acho que ficaria mais bonitinho se eu colocasse aqui, né, valor 1 vezes valor 2 igual, né, vamos ver se fica melhor. Opa, valor 1, por um BR aqui, ó. Claro que sei, tem como fazer muito melhor isso com o CSS e tudo mais, mas aqui nós estamos focando no JavaScript, tá? Vamos pôr mais um BRzinho aqui. Ó, valor 1 vezes valor 2 igual, né? Aí ele vai dar o alert, por quê? Depois eu vou ensinar como é que a gente seta um campo de formulário. Então, valor 1 vezes valor 2 igual a 30, certo? Então, no onClick, ele invocou para a gente a função multiplicar aqui, fez a execução lendo os valores informados aqui, ok? Então, por enquanto, sobre funções é isso. Eu vou voltar agora falando um pouquinho sobre eventos, e aí a gente vai ter bastante coisa aí para mexer, ok? Então, eu vou disponibilizar esses códigos lá na nossa plataforma, no Google Classroom. Qualquer coisa vocês vão me escrevendo. Até mais!